Você já percebeu que as piores pessoas, aquelas que mentem, que enganam, que manipulam as outras, parecem sempre estar no topo? Enquanto que aquelas outras que tentam viver uma vida honesta e íntegra vivem uma batalha diária para conseguir o mínimo. Pois é, eu assisti um vídeo sobre esse assunto. E ele começou fazendo a mesma pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Mas não demorou muito para eu perceber que aquele canal era o oposto de tudo aquilo que eu defendo. Eu falo da necessidade de se ter uma vida virtuosa, e ele fala que a única coisa que importa é ter poder. Eu falo de Aristóteles e ele fala de Nietzsche. Acabou que ele nem respondeu a pergunta do título, disse que não valia a pena seguir nem moral nem ética, que o cristianismo é coisa de homem fraco e que desde os primórdios da humanidade, do tempo das cavernas, o que vale é a força e não a virtude. E foi aí que eu decidi gravar esse vídeo, para responder o que ele não respondeu e para rebater aquilo que ele falou. Esse vídeo é uma outra maneira de enxergar a mesma pergunta. Afinal, por que que os maus sempre vencem? Mas antes de explicar por que que eles sempre vencem, eu já adianto, sim, eles sempre vencem. Mas calma, fica até o final. Antes eu quero falar um pouco sobre o homem primitivo e sobre o cristianismo, já que ele mencionou. Quero responder a pergunta por que que os homens maus sempre vencem, te explicar por que que é melhor você perder, e no final do vídeo eu vou dar um bônus e explicar a diferença entre arrependimento e remorso. Porque muita gente faz uma confusão e faz toda a diferença você entender isso. Então bora pro vídeo. Ele começa dizendo que o mal sempre vence porque a humanidade sempre foi assim. Nunca foi uma questão de virtude, sempre de força. A lei do mais forte. E é impressionante como é que as pessoas têm uma visão errada da pré-história. Pensa comigo, quanto mais rural é uma sociedade, mais cordial ela é. A gente vê isso ainda nos dias de hoje. Quanto mais primitiva é uma sociedade, menos diferença de status e mais cooperação há entre os indivíduos, e a gente vê isso entre os nossos índios. De modo que, se a humanidade, desde o tempo do Cro-Magnon, tivesse se baseado só na força do mais forte, a gente não teria passado nem da época das cavernas. Sabe por quê? Porque o homem não tem garras, ele não voa, ele não sabe se camuflar, ele não tem carapaça, ele não enxerga à noite, ele não corre com velocidade, ele não tem agilidade. E o que salvou o homem? Foi um outro homem ao lado dele, foi o grupo. Porque um homem sozinho, por mais forte que ele seja, ele é menos capaz que qualquer animal na natureza. Um homem sozinho na selva morre rápido. Tente passar uma semana na mata só com a roupa do seu corpo e você vai entender. Mesmo o mais forte dos Cro-Magnon precisava da ajuda de um outro homem para sobreviver à natureza, que é infinitamente mais perigosa do que ele. Ele precisava do grupo. E a base para a existência de um grupo saudável é a confiança. E não existe confiança se não houver elementos de justiça. Essa foi a única maneira de se manter o grupo coeso. Você vive isso no seu dia a dia ainda hoje. Você não se une a pessoas que você não confia. O homem precisava do grupo. O grupo, para existir, precisa de confiança. A confiança já traz consigo vários elementos de virtude. Ou seja, a civilização nasce com a virtude. E a virtude é a única capaz de sustentar uma civilização. Se a gente chegou até aqui é porque um dia os nossos ancestrais decidiram seguir regras, cooperar, ajudar uns aos outros. Fizeram bem ao seu próximo e com isso fizeram bem a si mesmo. Se você faz o bem a uma outra pessoa, você está fazendo bem a você próprio. E o contrário também é verdadeiro. E com o tempo a gente cresceu como grupo porque entendeu que valia mais a pena viver em comunidade do que sozinho na natureza. A gente venceu essa natureza, construímos cidades, e aí vem um filósofo dark, do conforto do seu apartamento com ar-condicionado, ensinando adolescentes a viverem uma vida como se fossem predadores das cavernas. Ele nunca passou um dia sozinho na mata, mas se acha acima do bem e do mal. Ele se acha sábio acima de tudo, mas nunca precisou lutar pela sobrevivência a ponto da sua vida depender do auxílio de um outro homem. Um outro homem que talvez ele tenha roubado e enganado, já que é isso que ele defendia no vídeo. Ele também diz que a moral cristã é coisa de homens fracos. Homens fracos que escondem a sua fraqueza em coisas inúteis como moral e virtudes.
Aí numa hora dessas eu lembro do apóstolo Pedro que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não se achava digno de morrer da mesma maneira que morreu Cristo. Eu penso nos cristãos que foram trucidados no Coliseu, cantando hinos enquanto eram devorados por leões. Eu penso nos mártires cristãos dos dias de hoje, na Síria e na África, que estão sendo massacrados e mortos, mas ainda assim não negam o nome de Jesus. Você pode até achar isso uma loucura, mas você não pode chamar isso de fraqueza. Ser um mártir cristão exige muito mais coragem e força do que ser um tirano. E esse discurso de que o mal sempre vence não é só um erro filosófico, é um problema espiritual e social também. Porque se uma pessoa acredita que a bondade é uma farsa, ela deixa de tentar ser bom. E numa sociedade onde todos deixam de tentar ser bom, é o início do fim. E o pior é que o vídeo dele tinha milhares de likes. Aí eu me pergunto, será que um vídeo como esse, que se propõe a defender a construção ao invés da destruição, vai chegar a 100? E agora a gente chegou no ponto mais polêmico, por que o mal sempre vence? No vídeo ele diz que o mundo pertence aos maus e que os bons sempre perdem. E que o homem forte de verdade é aquele que não se deixa limitar por nenhuma regra de moral ou ética. E ele cita Nietzsche para validar o pensamento. Agora pensa comigo, o que é mais fácil, você quebrar um copo ou fazer um? Sujar a louça ou lavar, secar e guardar? Você é capaz de desarrumar a sua casa em questão de minutos e levar o dia inteiro para colocar tudo em ordem. Existe na física uma coisa chamada entropia. Esse conceito diz que no universo todas as coisas tendem naturalmente à desordem e ao caos. Pense na sua casa se passar uma semana sem ver uma vassoura. No seu corpo, se você passar um ano sem fazer qualquer tipo de exercício. Na sua mente, se você se deixar invadir por pensamentos intrusos. Tudo isso é entropia. Entropia é bagunça, sujeira, envelhecimento, desgaste, desânimo, vazio, morte. Pense agora na entropia como sendo um rio, largo e de correnteza forte. E o destino desse rio é o caos e a desordem. O homem mau é aquele que pega o seu barquinho, coloca no rio e deixa a correnteza levar. Ele vai a favor da corrente, a favor do vento. Por isso que tudo é mais fácil, por isso que ele chega mais rápido, por isso que os resultados dele chegam antes. Já o homem bom é aquele que pega o mesmo barquinho, mas rema contra a maré, rema contra o vento, contra o mundo. Por isso que tudo é difícil, por isso que tudo demora. A vida virtuosa é a luta contra essa entropia, porque tudo que é bom exige esforço. O caminho fácil está na direção da entropia, e ele leva à destruição. Pense na entropia como uma decadência automática e natural. Ou seja, o mal não precisa nem ser forte, basta seguir a correnteza. É uma lei natural que o mal só precisa seguir, enquanto que o bem precisa resistir a essa decadência. Mas qual a vantagem de se remar contra a correnteza desse rio? Por que eu devo lutar contra a entropia? Aí nessa hora a gente entra na segunda pergunta. Por que afinal de contas, o que é mais rápido e mais fácil não é o melhor para mim? Bom, você já sabe por que o mal sempre vence. É a tal da entropia. Os resultados são rápidos, o esforço é mínimo e o aplauso vem rápido. Em tudo que você fizer, se você seguir as regras, você já começa em desvantagem em relação àqueles que não seguem regra nenhuma. O que é mais fácil, ser honesto ou enganar? Ajudar ou ignorar? Mentir ou falar a verdade? Olha, eu já trabalhei com construção civil, tanto edificação como demolição, e eu posso te garantir, destruir é muito mais fácil. Mas o resultado, escombro e ruína. Construir, por outro lado, é bem mais demorado e difícil, mas o resultado pode ser um castelo. Todos os dias da sua vida você tem a opção entre construir e destruir. Você só precisa entender uma coisa: você vai ter que viver com aquilo que você produziu. Sabe por quê? Porque a gente acaba esbarrando numa outra lei que também rege o universo, a terceira lei de Newton. Essa lei diz que toda ação provoca uma reação de igual intensidade, mas em sentido contrário. Não entendi nada. Eu explico. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Poxa, Pedro, você está usando leis da física para extrair conceitos morais? Não pode isso.
Ora bolas, se eu cito a Bíblia, eu sou acusado de seguir contos de fadas, como já escreveram aqui nos comentários. Se eu uso as leis da física, não pode. O que vocês querem, afinal? A verdade ou apenas uma desculpa para viver da maneira como vocês bem entendem? Quando eu digo que a entropia é como uma força invisível que empurra tudo para baixo, e se você não fizer nada, ela vence, sem esforço e sem demora, é porque eu quero mostrar que aí reside o pulo do gato. Porque a virtude é a única arma que o homem tem contra a entropia. De modo que ser bom não é sinal de fraqueza, é resistência, é coragem, é combate, é disciplina diante do caos. Porque a grande questão aqui não é saber se os maus sempre vencem, mas se essa vitória vale a pena. A pergunta escondida é: o que é mais fácil é melhor para mim? Então eu vou responder isso sem tocar em leis físicas. Quando a esmola é muita, o santo desconfia, diz o povo. Você deve desconfiar de todo o bem-estar que não tenha sido conquistado pelo seu próprio esforço, diz a filosofia estoica. A psicologia cognitiva diz que a nossa mente tende a desconfiar de recompensas desproporcionais ao esforço, sinalizando que alguma coisa está errada. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque grande é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Tudo isso traz a ideia de causa e efeito, e que o mais rápido e o mais fácil não é necessariamente o melhor, porque não existe ação sem reação. Você empurra o mundo para um lado e ele vai te empurrar de volta. Pode demorar, mas ele empurra. E não sou eu que estou falando isso. É a física, é a psicologia, é a filosofia, é a Bíblia e o povo. E para entender a gravidade disso, a gente tem que entender o que você define como sucesso. Pense bem nisso. O que é sucesso para você? Dinheiro, fama, poder? Se for isso, você pode ter certeza que qualquer político corrupto, empresário ganancioso, comerciante desonesto, todos eles sempre vão ter mais do que você. Mas veja, a vida não é um seriado da Netflix que termina em 2 ou 3 temporadas. A vida real demora um pouco mais de tempo. E da mesma forma que ninguém sabe o que você pensa e sente na hora que você deita a cabeça na cama para dormir, e você entende a profundidade disso que eu estou falando, você também não sabe o que passa na mente, no coração e na alma desses homens. Porque você vê o luxo, mas não vê o pesadelo. Você vê o sorriso na foto, mas não vê a solidão. Você não enxerga angústia, só vê o glamour. Mas por trás de todo ouro e prata existe muito mais aflição do que você pode imaginar. E lembra do bônus que eu prometi no início? Existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. E essa diferença revela onde está o foco da tua alma. E eu quero que você pense em termos de ação e reação, causa e efeito. A pessoa arrependida, ela olha para a causa. Ela se entristece pelo que ela fez, mesmo que ninguém descubra, mesmo que ninguém nunca saiba o que ela fez, porque a dor está na consciência dela. Já o remorso é só o medo da consequência. A pessoa ela não se incomoda com o mal que praticou, mas sim com o medo de ser pega, de ser descoberta, de ter a sua imagem manchada. Você quer um exemplo simples? Um homem trai a sua esposa. Se ele se arrepende, ele sente dor pelo que ele fez, mesmo que ela nunca saiba. Mas se ele só sente remorso, a preocupação dele é em ser descoberto. Essa é a origem de toda a tensão, e não a traição que ele cometeu. Porque arrependimento, você olha para dentro. Remorso, você olha para um espelho. Resumindo, os maus sempre vencem porque eles quebram as regras, e essa quebra tem um preço. Pode demorar, mas um dia a casa cai e a queda é grande. O mal que você faz a outro, você está fazendo a você mesmo. Se você só enxerga fama, poder e dinheiro, você não tem tempo para prestar atenção naquilo que realmente importa. A gente só vê o exterior, os risos de satisfação, mas a gente não consegue enxergar aquilo que só eles enxergam, o vazio abismal da vida deles. E tem mais uma coisa: para viver da maneira como eles vivem, você tem que abrir mão da sua consciência, mas ainda assim tudo tem o seu preço. A física chama de reação, a filosofia de consequência, a Bíblia de justiça. Tudo isso fala sobre a mesma coisa. Ninguém sai impune. Nada do que se fez se perde. Tudo sempre volta. Porque você pode acreditar numa coisa,
Pode demorar, pode ninguém ver, mas um dia a conta chega. E essa conta todos são obrigados a pagar. Eu já tô com a barba branca, gente. Eu já vi de muita coisa nessa vida. Já vi amigo meu subindo rápido que nem foguete, fazendo tudo de errado. E depois caindo que nem uma pedra. E eu continuo aqui, contando essa história. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, porque o mundo já está cheio de gente pregando a destruição e os nossos filhos precisam de homens dispostos a construir. E se você valoriza essa mensagem, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. E por hoje é só, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.